Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. E na live de hoje eu vou te mostrar a importância da definição das tuas políticas para que você consiga triplicar as suas reservas. Por que é importante eu definir as minhas políticas de acordo com a minha estratégia de vendas? Seja para ganhar no volume, seja para ganhar em tickets mais altos, estadias mais longas. Poucas pessoas sabem da importância de uma política e a maioria dos gestores, quando definem uma política, geralmente pensam apenas em si. Pouca empatia pelo hóspede, simplesmente pensam qual é a forma mais segura para mim? Cancelamento até 30 dias, pré-pagamento, se cancelar não devolvo. Será que isso é certo? Será que isso é errado? Será que isso atrapalha as minhas vendas? Então, na live de hoje eu quero trazer todo o passo a passo, todos os pontos que você precisa conhecer da importância que as políticas mal definidas podem impedir você de triplicar as suas reservas. Deixa logo o teu like aqui no vídeo, se você se interessa por esse assunto, se inscreve no canal e ativa as notificações. E, obviamente, se você ainda não me acompanha no Instagram, aqui encontra-se o meu Instagram, tá? O pessoal do YouTube tá vendo aqui o @Felipe.Lagreca. Ao final, entra lá no meu Instagram, beleza? Então, vamos lá, vamos começar a nossa live partindo do pressuposto que todo mundo aí já está com papel e caneta na mão, tá? Todo mundo com papel e caneta na mão, que como vocês sabem, as minhas lives são aulas, as minhas lives não são, né, Netflix, você não está vendo novela da Globo, então aproveita a oportunidade, otimize o seu tempo. Isso é um dos preceitos, assim, digamos, uma das características de gestores que triplicam reservas. Não perde tempo, pô. Papel e caneta na mão, aonde tiver papelzinho ali, anota, porque eu vou falar várias coisas aqui que você vai dizer, pô, que legal o Lagreca falou, mas agora eu não me lembro. Foi o que ele falou mesmo de política? Aí vê que merda, vai ter que voltar a live todinha, assistir tudo de novo, ter retrabalho. Ou não tem retrabalho, pega logo o papel e caneta que eu vou começar agora, beleza? E se não deixou teu like, deixa logo o teu like aqui. E se você puder compartilhar essa live com 2 a 3 pessoas, manda bala. Clica no aviãozinho aqui, seleciona 2 amigos e ó, cola aí na live do Lagreca, chega aí que vai ter muito assunto bacana pra gente. Beleza? Então vamos lá. O que é que você precisa entender sobre esse obstáculo, né? Sobre as políticas, né? Que as políticas mal definidas, elas diminuem as minhas chances de triplicar reservas. O que é que eu preciso entender sobre esse assunto? O primeiro ponto é que as políticas, elas são a regra do jogo. Seria basicamente como você definir várias normas de obrigações, né, direitos, deveres que você tem que cumprir e o seu hóspede tem que cumprir. Né? Ou seja, para que a relação seja boa, as políticas basicamente são as regras do jogo. Como é que você quer que o hóspede se comporte na sua hospedagem? E se ele descumprir alguma coisa, o que vai acontecer? Então, meio que políticas e regras da casa, elas estão diretamente ligadas. Obviamente que as regras da casa estão mais atreladas ao imóvel e as políticas estão mais atreladas à parte comercial, à parte de vendas. Mas, se você definir uma regra da casa errada, isso também pode impactar nas vendas, porque ninguém vai querer reservar um imóvel que tem diversas restrições. Basicamente, a pessoa quer que o hóspede entre e ele fique assim, ó, duro. Não mexa nada, não derrube nada, não desforre nada, não bote um grão de areia dentro de casa, eu quero que você fique assim. A hospedagem toda. Isso não existe, né? Ninguém é um robô. Então, a definição das regras são importantíssimas. Outro ponto também, quando você tem a definição de políticas, né, a definição das regras da casa, seria basicamente o que você pode esperar do hóspede e o que o hóspede pode esperar de você. Seria um gerenciamento de expectativa. Preste atenção que eu venho falando live a live que todos os pontos que a gente vem compartilhando aqui servem para alguma coisa. Nada é compartilhado aqui, nada que é dito aqui é atirado a troco de nada. Então, preste atenção no que eu quero te dizer com isso. Quando eu falo sobre as fotos, sobre você entender o seu público, para produzir a hospedagem correta, para tirar as fotos corretas, para se posicionar de forma correta, preparando uma descrição que informe o hóspede, que ele entenda, que ele não tenha dificuldade, que ele não tenha dúvidas, que ele não pense em nenhuma objeção. Tudo isso serve para quê? Tudo isso serve para quê? Serve para causar um impacto, para chamar atenção e um ponto fundamental, que é exatamente que agora se conecta com o lado da política, gerenciar a expectativa. A gente tem a obrigação, como gestor de um meio de hospedagem, a gente tem a obrigação de gerenciar a expectativa. Por quê? Porque se você não gerenciar a expectativa corretamente, seja através das fotos, seja através das descrições,
esse mau gerenciamento de expectativa vai refletir nas suas avaliações. E quando você tiver uma avaliação negativa, você vai entender que avaliações ruins me impedem de vender mais e me impedem de subir o meu preço, porque ninguém está disposto a pagar caro por uma hospedagem que é mal avaliada. E aí o teu volume de vendas vai caindo. Então entende que tudo que a gente vem compartilhando aqui, fragmentos, live a live, você começa a entender que para triplicar reservas não é mágica. É uma série de execuções, é uma série de passos que não são difíceis para que você consiga criar a estratégia comercial certa e se manter competitivo, atrativo e lucrativo. Esse é o grande intuito da metodologia. Outro ponto também, quando você define muito bem as políticas e as regras da casa, isso garante um bom funcionamento da tua hospedagem. Por quê? Porque tudo que sai, tudo que é acertado, tudo que é contratado, não sai caro. Só que as pessoas, elas costumam, né, não se expressar muito bem. As pessoas costumam falhar na comunicação. E as pessoas costumam achar que para bom entendedor meia palavra basta. Esse é um dos ditados que eu mais odeio. Eu odeio esse ditado. Tipo assim, para bom entendedor, meia palavra basta. Não, não basta. Eu não conheço a sua cabeça. Eu não sei quais são as suas referências. Eu não sei quais são as suas intenções. Então, por que para bom entendedor, meia palavra basta? Me explique quais são as suas intenções. Porque você pode estar com uma intenção e dar a entender outra e a gente ficar naquela suposição e isso gera um mal entendido. Então, quando você define as políticas, define as regras da casa, é basicamente para garantir esse bom funcionamento. É para que você garanta que vai ter um bom trabalho. Por quê? Porque as políticas, as regras da casa, elas vão basicamente definir tudo o que vai acontecer nessa relação comercial. Tudo o que acontece, seja na parte de venda, seja na parte durante a estadia, tudo isso tem que estar abordado dentro da política e dentro das regras da casa. E aí muitas pessoas perguntam assim, olá, Greg, mas presta atenção, eu tenho um flat, eu tenho um apartamento, alugo de vez em quando. É importante esse tema de política, eu tenho que prestar atenção nisso, eu tenho que saber sobre isso. E aí eu repito, qualquer acomodação, tá? Qualquer acomodação, independente do tipo, ela tem que ter suas políticas definidas. Você pode utilizar, né, como exemplo, para se inspirar, talvez a política de outros anfitriões, que em lives passadas eu até falei, quando você está preparando sua hospedagem, o ideal é que você teste também a hospedagem do seu concorrente. Por quê? Porque você vai ver se ele tem alguma coisa que você esqueceu de colocar, o atendimento dele e várias outras coisas. Então, quando eu falo que você tem que fazer a sua política, tem que ter a sua regra, você pode se inspirar primeiro nos concorrentes. É um primeiro passo. Outro ponto também, como eu falei, evita o quê? Desentendimentos, evita aborrecimentos, evita problema. Basicamente é isso, tá? Basicamente é isso. E, como sempre, né, a gente não tem bola de cristal para prever todas as situações. Então, assim, tudo aquilo que te incomoda intrinsecamente, sabe aquelas coisas que a gente tem dentro do nosso imóvel que são preocupações veladas? Você sabe o que é preocupação velada? É aquela preocupação que no fundo do fundo, sei lá, você deixou um quadro que você gosta muito, um quadro que você talvez ganhou de presente de família, dos seus pais, do seu esposo, da sua esposa, talvez um presente, talvez uma obra de arte, talvez uma decoração, talvez alguma coisa no seu imóvel que você tem um apego muito grande e aquilo começa meio que a te tirar o sono, a te tirar, digamos, a tua tranquilidade. Tu fica pensando todas as vezes que aluga aquele imóvel, e se quebrar isso? E se aquilo sumir? E se desaparecer? E se derrubar? Então, se você se proteger, obviamente, tirando aquilo, é o primeiro passo. Pô, Greca, não tenho como tirar, não tenho onde colocar isso. Tenho que deixar na casa, que isso até agrega no ticket. Pelo padrão de casa, com esse tipo de decoração, isso agrega no ticket. Então, beleza, coloca tudo isso na regra da casa, coloca tudo isso nas tuas políticas, porque o que acontecer de desacordo comercial, eu não preciso pensar em como resolver. Vamos para o código, né? Vamos para o código que eu criei, porque existe uma hierarquia dentro das políticas, que isso é uma coisa que poucas pessoas falam. Presta atenção no seguinte, quando você define as suas políticas, você sabe que existe a ordem. Qual é a primeira ordem que tem que ser respeitado? O Código de Defesa do Consumidor. Por mais restritivo que seja a sua política, olha, política não reembolsável, comprou, cancelou, não devolvo. Opa, o hóspede reservou pela internet, ele tem 7 dias para cancelar, independente do seu tipo de política. Então, esse é o primeiro ponto. Depois que se transcorreram 7 dias, no 8º dia é a hora que entra a minha política. É a partir daí que começa a valer a minha regra do jogo. Esse é o ponto. Então, quando você tem essa definição, você vai entender assim, peraí,
eu tenho que entender a minha estratégia, eu tenho que entender que período os hóspedes estão comprando. Por quê? Porque, por exemplo, eu defino uma política não reembolsável, que é uma política extremamente rigorosa, mas os meus hóspedes fazem reserva, sei lá, com 5 dias de antecedência. Então, a minha política não reembolsável não serve de nada. Eu estou ameaçando que vou cobrar, mas a lei protege o hóspede. Então, por que eu estou fazendo? Então, você entende que seguir essa sequência é importante. Primeiro a lei, depois as regras da minha casa e depois o bom senso. Ah, o hóspede comprou uma política não reembolsável. Sei lá, pegou Covid, bateu o carro, um familiar próximo faleceu. Eu vou dizer o quê? Não, você perdeu. Não, pô, usa o bom senso, né? Qual a data que você quer remarcar? Que período é? Ah, pô, esse período é de baixa, tá de boa, não tem muita gente. Vai e remarca, usa o bom senso, tenta agradar. E não sempre pensa assim, eu quero ganhar, eu quero ganhar, eu quero ganhar. Basicamente, esse é um pensamento que a gente tem que ter. Outro ponto que eu acredito que quando a gente digamos, diligente demais, né? Quando a gente busca se precaver, isso é algo que realmente evita, né, constrangimentos, né? Por exemplo, uma coisa que poucas pessoas definem, que eu queria trazer aqui. Se o hóspede faz uma reserva contigo, ele resolve remarcar. Qual é a tua política de remarcação? Tu já parou para pensar? Tu já parou para pensar qual que é a tua política de remarcação? Ninguém sabe. Quantas vezes o hóspede pode remarcar contigo? Tu não sabe. Tu não sabe. A maioria das pessoas não sabe, tá? Isso não é culpa sua, não. Talvez você vai definir isso hoje. Então, quem já pensou nisso? Porque isso aconteceu muito na pandemia, né? Tem hóspede que quer remarcar. Eu já tive hóspedes aqui no hotel que quiseram remarcar 4 vezes. Eu falo assim, não, parou, pô, parou, não tem condições. Parou. Tipo assim, remarco uma, pô, agrado. Oh, mas remarco 2. Aí, pá, pô, terceiro, pô, mas como eu tenho muito quarto, né? Putz, 50 quartos, são 51 quartos. Tá, remarca. Aí a pessoa pede a 4ª vez, acabou, perdeu. Aí é extrapolar o bom senso. Mas a gente tem que ter, digamos, essa política. E eu não tinha essa política, eu não tinha me ligado. Pô, remarcação geralmente foi bom senso, mas para você ver como ultrapassou o bom senso, né? Remarcar 4 vezes, isso é ultrapassar o bom senso. Então, isso é um ponto importantíssimo. Queria falar para vocês agora em relação à característica, né? Antes da gente entrar um pouco mais a fundo no assunto de políticas, quais são as características de uma boa política? Né? O que é que traz, né, uma boa política para a gente? Preste atenção nesses seguintes pontos aqui. Características. Entenda o seguinte: quanto mais restritivo você for com as suas políticas, ou seja, quanto mais rigoroso, quanto mais você tentar se proteger, você está criando uma barreira e afastando os hóspedes. Grava isso. Todas as vezes que eu sou restritivo, eu estou afastando os hóspedes. Então, muitas vezes, eu já vi hospedagem trabalharem com preço justo, tudo certo, só que a pessoa não se ligou na política que estava trabalhando. A política estava não reembolsável num período de baixa temporada. Quando ela flexibilizou a política, começou a pingar reserva de novo. Óbvio que tem que fazer alguns outros ajustes, mas só o fato de flexibilizar uma política, no dia seguinte, já entrou reserva. Então você entende que às vezes o seu preço pode estar correto, mas a sua política pode estar errada. Então pensa comigo. Outro detalhe também, quanto mais permissível eu sou, né? Ou seja, sou flexível, deixo cancelar até X dias antes da chegada, em alguns períodos eu não cobro pré-pagamento, eu sou permissível, eu faço as reservas, né, estarem chegando até mim. Só que não existe certo, não existe errado. A minha política, ela vai estar rigorosa ou ela vai estar flexível de acordo com as épocas do ano. Por exemplo, período de alta temporada. Eu vou trabalhar com política flexível? Eu sou louco? Não. Oh, a demanda está alta. Eu sei que eu vou vender. Por que eu vou vender em política flexível? Não. Mas aí a demanda caiu. Eu estou numa baixa temporada. Eu estou num período mais difícil. Sei lá, o meu destino depende muito de avião. Aí as companhias aéreas estão cobrando muito caro nas passagens. Isso vai impactar nas minhas vendas. A não ser que eu tenha um plano para suprir junto dos hóspedes regionais, mas vamos dizer que não seja o caso. E aí, eu vou fazer o quê? Eu tenho que trabalhar as estratégias para sempre me manter competitivo, atrativo e lucrativo. Então, sempre lembra disso. Vou definir minhas políticas. Eu estou sendo muito rigoroso? Se eu fosse o hóspede, eu estaria disposto a me submeter a esse tipo de política? Pensa assim. Sempre se coloca no lugar de quem vai comprar e não no lugar de quem está vendendo, porque a gente costuma querer se proteger, a gente costuma querer, né, sempre, né, tá de forma segura. Isso é normal do ser humano, a gente sempre quer se proteger, né? Digamos, seria aquele meio instinto de sobrevivência, mas só que nos negócios não existe instinto de sobrevivência, existe estratégia. Não é instinto de sobrevivência, porque instinto de sobrevivência é intuição, é feeling.
Isso não vira. Isso não vira. Eu não conheço ninguém que consegue virar uma empresa simplesmente do feeling. Faz muita força e tem pouco resultado. Preste atenção nisso. Outro ponto também que poucas pessoas, né, fazem é dar publicidade às políticas. Quantas vezes que o hóspede fez uma reserva contigo e tu mandou as políticas para ele? Quantas vezes tu fez isso? Ah, não, mas ele deve ter lido ali no e-mail do Airbnb, ele deve ter visto nas minhas descrições. Você parte do pressuposto, né? Você parte do pressuposto. Só que muitas vezes não é. Só que muitas vezes não é. Então, é importantíssimo que você dê publicidade às políticas. E eu me lembro muito bem que há um tempo atrás, a minha mãe foi para um casamento no Rio de Janeiro e eu reservei um Airbnb para ela naquela Vila Olímpica, né, onde estavam os atletas na época das Olimpíadas do Rio de Janeiro. E quando eu fiz a reserva, o cara foi super atencioso. O cara nem é meu aluno, tá? Mas, pô, eu dei um feedback do cara que o cara foi muito atencioso. Fiz a reserva com ele, cara, o cara mandou mensagem, o cara explicou toda a instrução de entrada, o cara pegou, mandou as regras, mandou tudo, ressaltou, ele fez exatamente, parecia que ele estava descrevendo tudo que eu falo. Por quê? Porque ele deixou muito claro para mim, né, tudo o funcionamento que não me deixou nenhuma brecha para alguma dúvida. Foi top, ou seja, a comunicação dele foi muito boa. Então, as suas políticas, as suas regras da casa precisam, né, de publicidade. Elas precisam que as pessoas conheçam isso. Porque no momento que você dá publicidade, ninguém vai poder alegar, né, o desconhecimento para descumprir algo. É tipo assim, que nem aquela pessoa que nunca leu, né, a maioria dos brasileiros nunca leram um código penal. Eu já li um código porque eu sou advogado, beleza, mas nem todo mundo é advogado, nem todo mundo se formou em direito, né? Ou seja, não posso exigir isso. Mas ninguém pode alegar, né, desconhecimento da lei para infringir, para quebrar a lei. Ninguém pode fazer isso. A mesma coisa com as minhas regras da casa. Ninguém pode dizer que não conhece as minhas regras da casa para não cumprir o que tem que cumprir. Ou seja, para descumprir, né? Por exemplo, nas minhas regras da casa consta que só pode estar dentro do imóvel as pessoas que constam na reserva. E aí, se isso não tiver claro dentro das regras da casa, pode ser que o cara, um desavisado, como eu vou te falar, aconteceu com a minha própria mãezinha, tá? Eu vou dar esse exemplo, aconteceu comigo, na minha casa. Eu trabalho com isso e a minha mãe deu uma ideia que eu vou falar agora. Ah, fulaninho, mas aí a gente chama, mas o apartamento não é para 8? A gente não estamos em 6? Tem 2 vagas sobrando. Mas você pagou o preço de 6, você não pagou o preço de 8. Isso tem que estar claro. Mas só que muitas pessoas nem sabem. Então, estou dizendo uma pessoa próxima de mim, um cara que trabalha com isso, a minha mãe me sugeriu isso. Eu fiz, mãe, isso está errado. A gente não pode convidar ninguém fora da reserva. Isso está errado. Porque imagina, eu alugar um apartamento para 2 pessoas e chamo 6. Não, pô. Eu paguei preço para 2. O certo é o certo. Combinado não sai caro. Por isso que as políticas e as regras da casa precisam de publicidade. Então, receber uma reserva, mando no WhatsApp, mando no e-mail, mando na troca de mensagens pelo Airbnb, mando na troca de mensagens da Booking. Eu ressalto. E se eu tiver uma regra da casa ou tiver uma política um pouco extensa para que me proteja, porque a burocracia me protege, as burocracias me protegem. Então, se você fizer isso, consequentemente, você pode destacar os pontos principais que você faz. A maioria das pessoas não leem. A maioria das pessoas não leem. Então, vamos dizer, eu tenho 20 pontos de regras da casa. Tenho 20. Pô, mas esses 3 aqui são os principais. É o que a maioria das pessoas descumprem. E se esse aqui descumprir, eu vou ficar muito chateado. Então, esses 3 pontos, além de você mandar as regras, você ainda manda esses 3 pontos em forma de mensagem. Claro, você não vai mandar as 20 mensagens. Você vai mandar só os 3 principais. Para dizer assim, você leu. Você leu, porque se você descumprir, você leu. Entende? Então, essa publicidade é importantíssima. E aí eu queria trazer a história da minha mãe. Eu falei para vocês que no Réveillon, meus pais vieram passar aqui comigo, né? Meu filho tinha acabado de nascer, né? Meu filho mais novo, né? O Luca, nasceu em 18 de dezembro, a gente não podia viajar. E meus pais vieram para cá. Eu reservei um apartamento, que teoricamente seriam para 5 pessoas, mas o apartamento comporta 8. E nesse meio do caminho, minha mãe, não, faz a reserva para mim, para o seu pai, para sua avó, e qualquer coisa seus irmãos vão decidir se vão ou não. Os seus irmãos vão decidir. Eu faço, mãe, não tem como decidir. Porque depois que eu fizer a reserva, como é que eu vou alterar depois? Como é que eu vou falar para a pessoa? E o preço? Isso vai modificar o preço. Mas como é que ela vai saber? Como é que ela vai saber? Não, eu vou saber. Porque eu trabalho com isso. E eu sempre digo para as pessoas que isso não pode fazer. Como é que a senhora vai fazer isso? Pensa comigo, se você tem um apartamento que você aluga para 4 pessoas, o consumo de 4 pessoas não é o consumo de 8, é o dobro.
A água vai aumentar, a eletricidade vai aumentar, tudo vai aumentar. Se tiver sanduicheira, chuveiro elétrico, ar-condicionado, tudo vai ficar mais caro. Então, a pessoa vai ter que cobrar mais caro também. Então, isso não é justo. Então, você dá publicidade a isso porque tem um monte de desavisado por aí. É como eu sempre digo, o segmento que a gente vem trabalhando, o segmento de hospedagem, é um segmento novo. É um segmento que poucas pessoas ainda entendem. Só que cada vez mais, por incrível que pareça, a gente vem se aproximando de serviços de hotelaria. Eu fiz um podcast hoje, né, com a maior administradora, né, de imóveis aqui do Nordeste, tá? A Carpe Diem Homes. A gente fez um podcast hoje, não foi ao vivo, né, foi no canal dele e ele vai me passar a gravação, eu compartilho com vocês. E a gente estava conversando exatamente, né, sobre esses pontos de que, tipo, definir as políticas, definir as regras da casa, né? Você tem imóveis maiores que às vezes acontecem, né, das pessoas quererem infringir as regras, chamarem mais pessoas, às vezes fazer uma festa sem avisar. Quantas vezes acontece? Principalmente imóvel grande, de a pessoa fazer, né, um aluguel da casa e aí a pessoa fazer uma festa. Como você mesmo espera, é meu aniversário domingo, é meu aniversário sábado, vou fazer churrasco, mas nem me avisou. Aí vai chegando festa, vai chegando coisa. Mas se isso tivesse nas regras da casa, não me protegeria? Protegeria. E aí foi uma coisa que a gente estava conversando, que ele lida com muita casa, né, no litoral. Então, assim, isso tem que ter. Existem pacotes para isso, né? Que ele faz assim, ó, tem o pacote de mini casamento, para você que tem casa grande, né? Próximo de praia, tem pacote de mini casamento, tem outros tipos de pacotes também, que se a pessoa quiser, mas tem que especificar. Então, preste atenção que cada vez mais o nosso serviço de aluguel por temporada, ele vem se aproximando de hotelaria e de hospedagem. Né? Ou seja, de pousadas, de hotéis, tudo, porque na verdade, quando eu falo aluguel por temporada, eu não vejo diferença entre uma pousada que tem 10 quartos ou um hotel que tem 20 quartos. Ah, qual a diferença lá, Grega? De vendas online? Nenhuma. O que tem é a estratégia tarifária, de precificação, mas de vendas online, de divulgação, de criação de hóspede-alvo, de preparação, mesma coisa. A mesma coisa. Talvez vai mudar a estratégia, porque tem mais quartos, a despesa é maior, aí é parte de números, de vendas. Mas em termos de montar uma vitrine, se expor, provocar desejo, na minha visão, é a mesma coisa. Então, preste atenção, vamos entrar agora na parte mais prática da live. Deixa teu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ative as notificações. E no final, obviamente, se você ainda não me segue no Instagram, o meu link está aqui, ó, @felipe.lagreca. Então, vem me acompanhar também no Instagram, que vai ser um prazer, beleza? Então, pega o papel e caneta, vamos começar, desce o dedinho no like e coloca a hashtag para mim, aplica que triplica. Primeiro ponto, quais são os pontos mais relevantes, né, que eu vou falar para você aqui, porém, não são os únicos. Como eu disse, cada ponto que eu vou trazer aqui existe muito mais profundidade. Preste atenção quando eu vou definir minhas políticas. Antes do hóspede se tornar, né, antes do visitante se tornar um hóspede, a gente tem que definir algumas coisas, não é isso? Porque as políticas, elas precedem, elas vêm antes das reservas acontecerem. Depois que a reserva está feita, é direito, digamos, direito adquirido, né? Uma reserva feita naquela política, mesmo que eu troque de política, o que já foi feito, eu tenho que cumprir. Então, primeiro ponto que você precisa entender, o pré-pagamento. O pré-pagamento, ele faz parte das suas políticas. O pré-pagamento, ele faz parte. E aí, você vai cobrar pré-pagamento ou você não vai? Porque existem os momentos que eu devo cobrar e os momentos que eu não devo cobrar. Eu tenho que entender isso. Então, preste atenção, no teu meio de hospedagem, o teu número de reservas está bom? Você está satisfeito com o seu faturamento? E por que você continua cobrando pré-pagamento? Me responde aí. Se o movimento não está bom, se você não está tendo o faturamento que você gostaria e você continua cobrando pré-pagamento, por quê? Ah, porque se fizer a reserva e cancelar, eu vou ter prejuízo? E se dormir fechado, não tem prejuízo também? Você está entendendo? Tipo assim, você só pode botar a banca quando você tá bem, meu camarada. Quando, tipo assim, cara, eu tô boiando, tipo assim, eu tenho 80% de ocupação. Aí eu posso fazer do jeito que eu quiser, né? Entre aspas, até a página 2, tá? Porque se você for um cara muito, né, digamos, alavancado assim, né, muito, né, queixudo, pode ser que no longo prazo dê ruim. Então, preste atenção, as tuas políticas têm que definir o pré-pagamento. Se vai cobrar, se não vai cobrar, quando vai cobrar, em que momento vai cobrar, porque o pré-pagamento pode ser cobrado no ato da reserva, após o prazo de cancelamento gratuito, enfim, dependendo da política, existem várias formas. Então, o pré-pagamento é a primeira definição. Segundo ponto, período de cancelamento. Pô, período de cancelamento,
Vai ter cancelamento ou não vai? Tu vai deixar o cara cancelar sem custo ou não vai? Que se você parar para prestar atenção, se você trabalha com a Booking, clica na aba, anota aí o caminho, anota aí, mais uma vez, pega o papel e a caneta na mão, pega de novo aí que eu sei que tu não pegou, vou dar a segunda chance. O período de cancelamento é aquele prazo, né, que você concede ao hóspede cancelar sem custo nenhum. Então pode ser 30 dias, 21 dias, 14 dias, 7 dias, pouco importa, pouco importa. Mas você tem que entender que o seu período de cancelamento, ele vai estar ajudando você a trazer mais reservas. Aí você lembra, quanto maior for o meu período de cancelamento, eu estou sendo mais restritivo, eu estou me defendendo. Então, por exemplo, o hóspede pode cancelar 30 dias antes da chegada. Porra, 30 dias antes da chegada? É restritivo. Mas se fosse 7, opa, é mais permissível. Mas ambas são cancelamentos gratuitos. Você entende que não é só o fato do cancelamento gratuito, são quantos dias de cancelamento gratuito. Então, quanto maior é esse prazo, você se protege mais, mas você afasta mais o hóspede. E quanto menor, você atrai mais hóspedes, mas você fica um pouco mais vulnerável. E uma coisa que as pessoas confundem muito, prazo de cancelamento gratuito não tem nada a ver do que eu isentar a pessoa de tomar uma multa. Se ele não comparecer ou se ele cancelar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Prazo de cancelamento gratuito é quando eu concedo uma isenção de qualquer taxa, né, de qualquer multa, se ele cancelar até X dias antes do check-in. Beleza. Cobrar multa, seja por não comparecimento, seja por no-show, né, não comparecimento ou cancelamento, eu não tenho que isentar ele. Se ele cancelou e ele tiver a multa, eu posso cobrar. Mas aí como é que eu vou cobrar isso? Quem trabalha com a Booking e recebe o pagamento da Booking e aceita cartão de crédito, você recebe os dados do cartão. Aí você às vezes fala assim, cara, eu trabalho com Airbnb, não sei nem do que tu tá falando. Fica tranquilo. Mas aí eu te pergunto, no Airbnb, tu tá satisfeito com as tuas reservas? Pô, Lagreca, tô não, queria mais. Então beleza, vamos continuar. Na Booking, você pode coletar o pagamento. Você pode coletar o pagamento. Pô, Lagreca, mas eu não aceito o cartão. Ridículo. Coisa mais fácil do mundo é ter um cartão de crédito hoje. Abre uma conta no PagSeguro, abre uma conta no PayPal, abre uma conta no Mercado Pago, abre uma conta em qualquer um desses aí. Você abre ali, paga no instante, você pede uma maquininha, compra. É jogo rápido. É jogo rápido. E você também pode fazer venda digitada. O que é venda digitada? É exatamente essa situação. Eu tenho um prazo de cancelamento gratuito, 7 dias antes da chegada. Só que quando eu recebo a reserva pela Booking, tá? Você que é anfitrião que ainda não trabalha pela Booking, orelha em pé, se você quiser aumentar suas vendas. E você recebe pela Booking, quando você entra a reserva para você, você pega os dados do cartão de crédito. Então chega o número do cartão, o nome do cartão, a validade do cartão, o código de segurança, o nome, chega tudo bonitinho para você. E aí você salva aqueles números. Por quê? Porque se o hóspede cancelar, eu vou ali na minha máquina de cartão e eu digito os dados e eu cobro a minha multa. Você entende? Então, por isso que as pessoas perguntam assim, cara, né? Eu sou até suspeito de falar, né? Como ex-funcionário Booking, mas assim, por que eu gosto tanto da Booking? Porque a parametrização da plataforma é melhor. É tipo assim, eu consigo montar a estratégia que eu gosto. Pô, eu gosto de cobrar, porque eu sei da importância, que eu vou entrar no próximo ponto, que é exatamente o terceiro ponto agora, para você anotar, que eu sei que é a importância das formas de pagamento. Porque quando eu tenho mais formas de pagamento, eu atraio mais pessoas. Eu atraio mais pessoas. Isso é óbvio. Por quê? Porque vão ter pessoas que não têm limite no cartão para fazer a reserva toda. Mas a pessoa gostaria de pagar uma parte no Pix, uma parte no cartão. Como é que eu vou fazer isso pelo Airbnb? Não vai fazer. Só vai fazer se for pelo Instagram. Mas como é que vai fazer pelo Instagram? Que nem marca muitas vezes tu tem. Nem marca tu tem. Tu tá lá, belíssima casa para praia, 5 suítes, piscina e 4 banheiros. Mas peraí, isso é um anúncio de imobiliária ou isso é um anúncio de aluguel por temporada? Porque se fosse a minha casa, eu dizia assim, ó, casa rústica, aconchegante, ideal para a família / churrasco. Eu não botaria belíssima casa, 5 suítes, 3 quartos, piscina. Eu sou imobiliária? Óbvio que não. Eu tenho que trazer na casa, no título, os adjetivos. Mas o que é que você precisa entender? Que as formas de pagamento, né? Ou seja, esse ponto anterior, a marca vai te ajudar a ter reservas diretas e aí você tem que ter uma forma de pagamento que é aceitar cartão. Então, abre uma conta no PagSeguro, abre uma conta no Mercado Pago. A que eu mais gosto, sendo sincero, é o PayPal. É o que eu mais gosto. O PayPal é o melhor que é. Lagreca, como é que escreve PayPal? P-A-Y-P-A-L. PayPal. Vai lá, abre uma conta. Cara, se você recebe hóspedes internacionais, é top. Eu tenho vários alunos que recebem hóspedes estrangeiros
e utiliza o PayPal. É massa de pagamento, né? O PayPal é uma das maiores, né, empresas gateways de pagamento aí. Então, abre uma conta. Beleza? Então, falamos agora sobre pré-pagamento, falamos sobre cancelamento gratuito, falamos sobre formas de pagamento. Outro ponto também das tuas políticas que tem que ser bem definidas, as tuas taxas. Por quê? Mais uma vez eu repito, mais de 90% dos hóspedes são influenciados por preço, formas de pagamento e taxas. Ou seja, eu já vi, tá? Eu já vi especialistas dizendo para mim assim, olha, você tem uma chance de ganhar um extra com as taxas. Você bota uma taxa de limpeza em cima para sobrar alguma coisa para você. Porra, a taxa de limpeza já é complicado. Tem diarista por aí hoje, em regiões aí, que estão cobrando R$150 para fazer uma limpeza. Uma limpeza. Se a mulher fizer 20 limpezas no mês, a mulher faz R$3.000, velho, como faxineira no Brasil. Então, hoje, o preço de diária, de limpeza, de diarista, está inflacionado. Aí tu ainda quer ganhar em cima, tu não quer vender. Tu tá querendo ser esperto fora da conta. Tu não quer vender. Então, definição de taxa é importante. Seja taxa de limpeza, seja taxa de, sei lá, de enxoval. Tem gente que cobra enxoval. Como é que tu é anfitrião, tu não cobra enxoval? Tipo assim, tu já viu se tu chegar no restaurante e o cara te cobrar uma taxa para tu comer no prato, no talher? Os argentinos fazem isso, né? E isso me revolta. Ah, você vai pagar porque você paga a taxa de serviço na Argentina? E você paga a taxa de cubierto. Eu sei, que porra é cubierto, meu irmão? Por que eu vou pagar isso aqui? Ah, você está pagando pela toalha, você está pagando pelo prato, pelo talher. Então fala o seguinte, tira o talher, tira tudo e joga a comida em cima da mesa que eu vou comer com a mão. Oh, é óbvio. É tipo assim, são coisas intrínsecas. Como é que eu compro um quarto de hotel e eu não espero que o hotel vá ter um enxoval? Como é que pode? Você está entendendo? É a mesma coisa. Então você que é um anfitrião, preste atenção no que eu falei no começo da live. Cada vez mais, aluguel por temporada vem se aproximando de hotelaria. E preste atenção que o mercado de aluguel por temporada cresce muito mais rápido do que hotelaria. Aluguel por temporada está voando. Tanto é que está despertando o interesse das grandes redes. Você vê as grandes redes aí, Intercity, Rede Atlântica, eles estão criando braços entrando nisso. Vocês veem também aquela outra empresa lá que tem uma grande construtora em São Paulo, que o cara montou, né, assinatura de moradia. Tudo bem, não é aluguel por temporada, mas se assimila, está muito próximo. É um negócio que fica intermediário entre temporada e locação fixa. Então, existe um negócio que está aqui no meio, né, que é a empresa House. Eles têm apartamento por assinatura. Eles estão buscando um novo nicho de mercado. É outro nicho de mercado. É um outro nicho. Então, você começa a entender que você tem que cada vez estar mais próximo, cada vez mais profissionalizado, porque, cara, cobrar taxas afasta. E outro detalhe também, preste atenção. Eu não me lembro exatamente, eu não sei se foi de uma empresa chamada Forest Research. Eu não sei se foi da Forest, se foi da Simples. Eu não me lembro exatamente qual foi a fonte, tá? Mas eu vou dizer exatamente o que é. Eles dizem que a cada 100 pessoas, preste atenção, a cada 100 pessoas que entram num site para fazer compra, 87 largam no meio do caminho. 87. Aí você presta atenção, só 13 viram reservas. Só 13. De 87, só 13 viram reservas. Dentro desses 13, né, vamos considerar aí que vão ter, né, várias levas dessa até formarem 100 potenciais hóspedes. De 100 potenciais hóspedes que vão comprar, apenas 2% vão se interessar pelo nosso imóvel. Geralmente, essa é uma média boa de conversão para quem tem muita rotatividade. Se você é aquele tipo de hospedagem que vende de uma diária, de duas, e você tem muita entrada e saída, uma conversão de 2% é bom. Agora, se você tem uma hospedagem que tem estadias mais longas, né? Geralmente as pessoas ficam 4, 5 dias, 10 dias, e eu consigo 3 reservas do mês que já supre todo o meu portfólio, provavelmente a sua ocupação vai cair. Mas aí você não precisa se preocupar porque a sua ocupação está boa. Mas se você tem muita rotatividade, 2% é o mínimo aceitável. A cada 100 pessoas que se interessam em comprar, 2 você vai virar em reserva. Sempre é assim. Então, preste atenção, esse é o primeiro ponto. O segundo dado, existem 3 pontos que a maioria das pessoas abandonam as compras. Quais são essas? Taxas escondidas, é o primeiro. Tanto é que, preste atenção, que o Airbnb agora, ele colocou as taxas tudo junto. Vocês se ligaram? Obviamente, né? Vocês se ligaram? Obviamente. Por quê? Porque as taxas juntos
dá a sensação ao hóspede que ele já está vendo o preço total que ele vai pagar. Porque eu já tive uma experiência dessa ruim. Começo da pandemia, eu aluguei uma casa em Serrambi. Serrambi é uma praia que fica entre Porto de Galinhas e Praia dos Carneiros. É uma praia que eu passei minha infância toda. Eu fui criado nessa praia. Então eu tenho o maior carinho, o maior amor. Eu adoro essa praia que fica ali vizinho a Porto de Galinhas, né? E quando eu fui fazer a reserva, eu procurei no site do Airbnb, aí sei lá, olhei as diárias lá, na época tinha dado, sei lá, que 10 dias, tinha dado uns 5 mil reais, 4.800, 4.400, por aí. Não passou de 5 mil, eram 10 dias na casa, né? Eram 10 dias. E aí quando eu fui finalizar a compra, cara, o preço subiu muito, tipo assim, aumentou quase 3 mil reais de taxa, de comissão, de limpeza. Eu falei assim, cara, não vou fazer essa reserva, eu não sou maluco, eu não vou pagar, tipo assim, 5 de diária e mais 3 mil de taxa? Tá maluco? Na mesma hora eu abandonei. Agora, qual foi a minha sorte? Porque essa casa era de um amigo do meu pai. E aí eu já, entrei em contato e tal, liguei para ele, né? Eu só vi o preço, não cheguei a fechar a reserva nem trocar mensagem. Eu só liguei para ele e tal e fechei o negócio com ele. Mas você entende que aquilo me afastou. E dentro dessa pesquisa eles dizem que o primeiro motivo de abandonar são as taxas escondidas. Quem que fazia muito isso? A Decolar fazia muito isso. A Expedia fazia muito isso. Você chegava no TripAdvisor, ia comprando. Eu me lembro, quando eu trabalhava na Booking, era cacete. Era cacete. Você olha os caras puxando tapete. Aí você entrava lá, o preço estava, sei lá, 150. Mas quando você ia avançando, no final, na hora de passar o cartão, aumentava lá a taxa lá. E aí eles embutiam a taxa. Então você entende que taxas afastam os hóspedes. Então, se você tem uma política errada de taxa, se você está querendo ganhar dinheiro, como alguns gurus aí vendem, cara, tu tá querendo afastar o hóspede. Tá querendo, tipo assim, tirar leite de pedra, sangue de siri. Não existe isso. Então, as tuas taxas podem estar empurrando as pessoas para fora. Esse é o principal motivo que as pessoas, né, abandonam o carrinho. O segundo motivo são formas de pagamento complexas, né, onde o cara tem poucas formas de pagamento. E o terceiro motivo são cadastros longos. Né? Principalmente você que, para receber uma reserva, você quer pegar o endereço do cara inteiro. Ah, mas é importante. Pô, deixa eu pegar quando ele chegar, não preciso pegar quando ele reservar. Só quero saber teu nome, teu e-mail, teu endereço, beleza, bota aqui quantas pessoas vêm, acabou-se. Quando ele chegar, aí eu pego o relatório, ele já tá na minha porta, eu já segurei ele já tá vindo, mas tu querer pedir um cadastro, porque, por exemplo, se tu pedir meu endereço é avenida, não sei o quê, condomínio não sei o quê, torre não sei o quê, apartamento não sei o quê. Tu acha mesmo que eu vou preencher um cadastro de endereço pelo celular? Nunca. Beleza? Você sabe se o Airbnb oferece política de cancelamento diferente para diferentes épocas do ano? Cara, na Booking sim. Na Booking é mais fácil de fazer isso. Tá? Na Booking é mais fácil. No Airbnb você pode ter dois tipos de política. Você pode ter uma política combinado com a não restritiva, com a não reembolsável. Você pode ter isso. O que você pode fazer é conjuntos de regra para diferentes períodos, né? Para diferentes períodos. Mas assim, existe um passo a passo pelo celular. É mais confuso. Pela Booking é mais fácil de fazer isso, tá? Pela Booking é mais didático fazer isso. Beleza? Então, explicado aqui. Obrigado, tá? Então, vamos lá. Próximo ponto que eu queria falar. Política de crianças. Né? Quantos meios de hospedagem já pararam para definir suas políticas de criança? Por quê? Porque se eu quero atender famílias, eu entendo em relação à gratuidade. É você, gratuidade? Não entendi o que você está falando na Greca. Claro, o Airbnb não tem isso. O Airbnb você escolhe se aceita criança ou não. Mas na Booking você escolhe se vai cobrar da criança, se não vai, quantas crianças podem, a partir de quantos anos paga, se paga como adulto, se paga um pouco mais barato, entende? Então, política de criança também é importante, principalmente você que quer atrair famílias, porque quanto maior for a gratuidade de crianças, mais famílias você traz. Então, por exemplo, vou dar um exemplo agora. Minha mulher, ela viaja nas regiões, né? Ela trabalha na multinacional, e ela precisou viajar, e eu tenho um filho pequeno. Eu faço, cara, eu não tenho condição de ficar com meu filho mama à noite, e eu tenho uma filha pequena também de 3 anos. E eu disse, cara, como é que eu vou ficar com a minha filha, mas com o meu bebê de 7 meses? Cara, eu olhei pra minha mulher e fiz, nega, eu não vou dar conta não, vai dar errado. É melhor tu levar o menino. Aí ela levou junto a nossa funcionária, né, a babá dos meus filhos. E quando a gente fazia a simulação do hotel, a simulação no site da Booking, 2 pessoas dava 290 diária. 290. Quando eu colocava um bebê, que minha mulher fez assim, mas não vou colocar não. Eu faço, tem que colocar. Se você não está levando o bebê, você tem que informar quem está indo para a reserva. Quando eu colocava um bebê na reserva, a reserva subia para quase 400 reais. Eu digo, como é que é um recém-nascido que não vai tomar café, recém-nascido não, né? Tem 7 meses. Mas não vai tomar café, não vai comer nada, só mama, é só para dormir no quarto, para minha mulher levar. Eu vou pagar o preço de outro adulto? Jamais.
Na mesma hora, eu liguei para o hotel, expliquei a situação. A mulher, não, é porque a gente não configurou. Veja, um hotel, porque eu já atendi esse hotel, porque esse hotel fica em João Pessoa, foi a última região que eu trabalhei na Booking. É um hotel grande, né, que tem departamento de marketing, tem departamento comercial, e os caras não estão atentos à política de criança. E eu também não vou ligar para ensinar, né? Não vou fazer isso. Não vou dar conselho onde não foi pedido. Mas, porra, para você ver como é o despreparo. Então, se um hotel está fazendo isso, que dirá, né, os pequenos. Por isso que eu estou aqui, para trazer informação boa e você fique mais próximo de triplicar reservas. E lembrando que segunda-feira começa o nosso evento às 8 horas da noite. Se não se inscreveu, link aqui embaixo. Próximo ponto, política de pets. Porra, pets, porra, aceito pets, não aceito. Fiz uma live sobre isso. E, cara, é um assunto polêmico. Porra, eu já tive pets, né? Minha cachorra morreu faz 1 ano. Eu tinha uma Golden Retriever, tive que sacrificar. A cachorra estava com câncer. Eu já tive pets, mas eu sou bem sincero. Aqui no hotel, eu não aceito pets. Aqui no hotel, não entra pets. Não entra. Por que não entra? Porque, cara, eu não posso depender do bom senso das outras pessoas. Eu não posso. Essa é a minha opinião. Entenda, eu sou um cara que me posiciono. Eu não falo coisas para agradar todo mundo. Sabe por quê? Porque quem quer agradar todo mundo não agrada ninguém. Então eu tenho que falar o que eu penso. O que é que o Lagreca pensa. Adoro pet. Massa. Porque isso é meio complicado. Quando eu começo a falar, depois vão ter uns cortes desse vídeo. E aí tiram, às vezes, o vídeo assim. Às vezes a pessoa não assistiu o vídeo todo. Aí parece que eu odeio pet. Não, eu gosto de pet. Eu gosto de pet. Só que eu não misturo as estações. E eu sei que pet é um diferencial. Isso é indiscutível. Eu não vou dizer para você que não é um diferencial. É um diferencial. Mas eu, Lagreca, não aceito pets na hospedagem. Por que eu não aceito? Por vários fatores. Primeiro que o pelo do pet entra no lençol. Na máquina de lavar, o pelo do pet não sai. Você tem que pegar um adesivo e você vai fazendo assim, ó. Você vai tirando assim um adesivozinho, ó. Você vai tirando. Não sai. Tem donos, eu estou na região turística, tem donos de pet que saem para viajar. As janelas aqui do hotel são janelas de madeira. É um empreendimento antigo, não são janelas de vidro. Então, quando você fecha e o hóspede sai, o quarto fica fechado, fica abafado. Fica abafado. Ele não vai deixar a janela aberta, vai deixar a janela fechada. Aí o que é que vai acontecer? Ele vai deixar o pet dentro do quarto, ele vai deixar o ar-condicionado ligado, aí o pet vai fazer xixi, vai fazer cocô, vai chorar, vai roer alguma coisa. Pô, é bom para mim isso? Não. Ah, é um diferencial? É. Mas realmente me traz muito problema. E eu sou o tipo do cara que eu sou a filosofia do estoicismo. Eu gosto de direcionar esforços nas ações que eu tenho controle. Nessa ação eu tenho controle. Porque se eu deixar o pet entrar, depois que o pet estiver dentro do quarto, eu não tenho mais controle. Aí se o pet começa a chorar, eu vou fazer o quê? Vou abrir a porta do quarto e vou botar o pet no colo e vou passar o dia todo com ele no colo, alisando ele? Pelo amor de Deus, eu tenho mais o que fazer, né, meu cidadão? Tenho mais o que fazer. Então, assim, eu sou sincero, é minha opinião. Não é que eu seja um cara que eu não gosto de pet, mas eu preciso falar a verdade. A mesma coisa, eu tenho duas crianças. Mas o tipo de hospedagem que eu enxergo, que eu tipo assim, cara, eu tenho planos futuros. Tenho, mas agora eu não posso executar, porque, como eu falei, eu tenho 2 filhos pequenos que estão na escola. Eu não tenho como morar onde eu gostaria de morar. Eu gostaria de morar num lugar bem remoto, que não chegasse carro, que fosse a maior função para chegar. Esse é o meu estilo de vida. Eu gosto desse estilo de vida. Eu gosto de viver na natureza, isolado, tá? No meu bunker do conhecimento. Isso é um lifestyle que eu quero ter. Mas agora, no momento, eu não posso ter. Então, dentro desse meu lifestyle, o meu público ideal chama-se casais. Eu não quero atender crianças. E eu tenho 2 filhos. Aí significa que eu não gosto de criança? Não. Mas no meu negócio, eu sei a pessoa que eu quero, o serviço que eu quero, o que eu vou oferecer, o que eu gosto. Eu gosto de cozinhar, eu sei cozinhar. Então, eu sei cozinhar. Então, eu gosto de fazer pratos. É uma terapia para mim. Eu sei cozinhar, eu gosto de som, é um próximo ponto. Eu tenho que aprender a fazer uns sons legais. Até comprei um computador, que acho que esse computador aqui suporta fazer som. Eu quero aprender a tocar, eu quero aprender a andar de kite surf, eu quero ter esse lifestyle e eu quero fornecer isso para os meus hóspedes. Eu quero fornecer para os meus hóspedes o jeito de hospedagem que eu procuro para mim. É isso. Então, do jeito que eu procuro para mim, que eu quero relaxar com a minha mulher, pô, não quero criança gritando. E eu tenho 2 filhos. Ah, você não gosta de criança? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu tô falando de negócio, tô falando da minha vida pessoal, tô falando de business, tô falando de negócio. E aí a sua opção, não existe certo e errado. Isso é só um posicionamento. Só que as pessoas têm medo de se posicionar e desagradar os outros. Eu não quero desagradar ninguém, eu só quero emitir minha opinião. Mas se você gosta de pet, aceita. Se você gosta de criança, aceita. E aí você pode cobrar taxa, você pode não cobrar, pode ser um diferencial, não ser. Aí é com você, beleza? Pontos de política também. Definir horário de check-in, horário de check-out. Quantos de vocês já pararam para pensar horário de check-in, horário de check-out? Quantos de vocês já fizeram isso?
Poucos. Muitas vezes eu abro a booking da pessoa lá, tá lá, horário de check-in, horário de check-out, 2 horas da tarde, horário de check-in, meio-dia. Eu digo, como é que é isso, velho? O cara vai entrar com outro dentro? Ai, eu nem percebi. Eu nem percebi. Outra coisa. Quantos hóspedes, principalmente anfitriões, tá? Quantos hóspedes não fazem reserva e pedem para chegar antes e pedem para chegar no sábado de manhã e ir embora no domingo de noite? Quantos não fazem isso? Um monte. Mas se eu não tiver as minhas regras, as minhas políticas de check-in e check-out, e eu não der publicidade a isso, eu não explorar a comunicação, vão me acontecer esses pedidos indecorosos, né? Tipo, o cara quer ter 2 diárias pagando uma, porque ele quer chegar de 9 da manhã no sábado e ir embora de 5 da tarde no domingo, ele quer 2 em 1, né? Basicamente, ele quer quase um 2 em 1. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso cobrar mais por isso, eu posso aumentar o preço da minha diária e fingir para ele que aceitei e ele nem sabe que o preço que eu já estou cobrando já está embutido aquele check-in antes. Eu posso. Entendeu? Pode ser que na minha região, tipo, é assim, eu vou fazer o quê? Eu vou deixar de vender? Não tem problema não, eu vou aumentar o preço que quer chegar, eu cobro normalmente no final de semana, vou botar um exemplo, eu cobro normalmente R$ 400, mas eu sei que a maioria das pessoas estão pedindo para chegar de 9 e ir embora de 5. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou cobrar agora 650. Quer chegar cedo? Bom, chega, não tem problema não, chega, é simples, chega. Resolve o problema. E não ficar batendo de frente com o cara, né? As pessoas ficam batendo de frente. Não precisa bater de frente. Não precisa. E por fim, turma, importantíssimo, né, que tudo isso que a gente construiu de definição de política esteja atrelado diretamente, né, conectado diretamente com a estratégia de venda. Por quê? Porque, preste atenção, se você for muito rigoroso, você vai vender menos, você vai ter menos cancelamento. Esse é um ponto. Se você for mais permissivo, você vai ter mais reservas, mas o seu cancelamento também vai aumentar, mas pouco importa. O que importa é o que fica no final. Pô, se eu vendi 30 e 10 cancelaram e sobraram 20, é melhor do que só vender 5 na política restritiva, não é não? Por quê? Por mais que seja permissivo, eu vendi mais, tive um cancelamento maior, mas o que é que sobrou no final? Pô, vendi 30, cancelaram 10, sobrou 20. Pô, na flexível, tá top, não tem problema, eu tô com 10 cancelamentos, não tem problema nenhum, eu tô com 30% de cancelamento, não tem problema nenhum. É melhor do que eu tô com uma política restritiva, com 5 diárias e 0 cancelamento. Porra, tem que discutir? Não tem, eu tenho um quarto do que eu teria se eu tivesse uma política mais flexível, beleza? Muito obrigado pela presença de todos vocês, muito obrigado pela audiência. Mais uma vez eu agradeço, eu não tenho nem palavras para agradecer o que eu estou vivendo hoje. Pô, a galera gostando do conteúdo, pô, várias curtidas, vários comentários. Isso é muito bom pra gente que produz conteúdo. É tipo assim, como a gente não tá se vendo, seria basicamente tipo assim, aquela banda que tocou o show e aí todo mundo bateu palma. Pô, que massa, a música foi legal. Então, quando você deixa seu like aqui, é a mesma coisa de você aplaudir uma música no final, né? Uma banda tocou a música no final, é a mesma coisa. Então, eu sinto isso da mesma forma, como se fosse um aplauso. Então, se você gostou do conteúdo, se você gostou da minha live, se o que eu falo faz sentido, impacta na tua hospedagem, você acredita que vai triplicar reservas, desce o dedinho aqui no coração, aqui no Instagram, desce o dedinho aqui no coração. Você que está me vendo no YouTube, desce o dedinho no like, se inscreve no canal, ativa as notificações e, cara, muito obrigado mais uma vez, muito obrigado. E a hashtag, hashtag, aplica que triplica. Aplica que triplica. Não tem como dar errado, não tem como. Já deu certo, só depende de você. Mais uma vez, muito obrigado. Beijos e abraços.